Testemunho de casamento restaurado. Eu me ouvi dizendo que ele era livre. Cida, como tudo isso começou? Não sou natural de Rondônia e viemos morar aqui por conta do trabalho do marido terreno, então eu não tenho nenhum familiar aqui. Nós estávamos passando por alguns problemas financeiros e mesmo sem ele querer, eu fui trabalhar para ajudar. Eu sou universitária, então eu comecei a ficar fora quase o dia inteiro e isso foi me sobrecarregando demais, chegando a um ponto que não estávamos mais tendo relação e tantas outras coisas. Ele demonstrava entender que minha ausência era passageira e que logo tudo ia melhorar e eu estaria outra vez em casa. Ele falou algumas vezes que se sentia só, mas eu não pensei que ele estivesse se refugiando em outra pessoa. Então as coisas foram piorando, e piorou muito, e ele começou a falar que estava pensando em outra pessoa. Não tinha acontecido nada, e logo isso ia passar. Mas as coisas só pioraram. Então eu comecei a ficar desesperada e busquei ajuda com um pastor que já passou por um problema como esse, e ele foi conversar conosco. Minha esperança era que meu marido terreno se confessasse ao pastor e pudéssemos mudar o rumo das coisas. Mas isso não aconteceu. E tudo foi piorando. Até que eu descobri tudo sobre outra mulher, que era uma pessoa que eu já tinha pedido para ele se afastar. Eles trabalhavam juntos e ela também veio morar em Rondônia por causa do mesmo concurso que ele passou, e isso doeu muito. No meio do desespero, eu fui muito encorajada a continuar, mas tentei desistir diversas vezes. No começo, ele começou a passar o dia inteiro fora. Depois começou a dormir fora. Eu tinha que ver ele se arrumando e saindo para encontrar a outra mulher. Num dia, eu decidi buscar mais ajuda na internet e vi um vídeo onde a moça indicava o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Então, desesperada, eu fui procurar imediatamente o livro. Depois, eu descobri o RMI. Então as coisas começaram a mudar, pois eu comecei a ver que não era apenas eu que estava passando por isso. Antes de descobrir o RMI, eu tinha decidido sair do emprego porque eu não tinha condições de trabalhar, já que eu era vendedora e tinha que estar sempre sorrindo. E depois eu estava com muita raiva, porque eu só conseguia enxergar o erro dele. Eu achava que eu não tinha feito nada de errado, que era perfeita e sem pecado. Mas cada vez mais as coisas iam piorando. Eu estava cega com relação aos meus pecados, e mesmo lendo o livro, eu fiz muita coisa errada. Eu não entendia ainda que tudo era por meu bem. Eu ainda não tinha compreendido que Deus me ama. E apesar de saber que eu tinha tirado o lugar que é do amado da minha vida, eu sofria, pois me achava coitada. Mas no decorrer das leituras, das conversas com o pastor, pois em alguns momentos eu falava com ele, eu fui quebrada. Em uma dessas conversas, Deus me revelou o quanto eu tinha errado, coisas que eu nem sabia da gravidade. Deus foi me mostrando que eu só procurava Deus nos momentos difíceis e quando tudo passava, eu esquecia dele. Eu era contenciosa e orgulhosa, sempre tinha uma resposta na ponta da língua, não gostava de ser submissa ao meu esposo e toda conversa acabava se tornando disputa. Então eu comecei a tentar ir colocando em prática os princípios do livro e pedindo a Deus que me ajudasse. E fui entendendo que tudo aquilo era para que eu tivesse um relacionamento íntimo com o meu primeiro amor. Comecei a sentir o amor do Senhor me envolver e comecei a perceber que quando eu ficava sozinha em casa era para ficar mais perto do meu primeiro amor. Meu Deus! Então eu chorava, me humilhava, pedia ao Espírito Santo para ficar comigo, para tirar aquela dor. E comecei a pedir a Deus que me mudasse, pois eu já não queria ser a mesma. Comecei a ler o Salmo 119, pois em um encorajamento a irmã falou que lia e que ajudava muito, então eu comecei a ler. E a cada vez mais me apaixonar pelos Salmos e por Deus, pelo Espírito Santo. E comecei a perceber que já não doía tanto a ausência do marido terreno. Tudo era difícil, porque ora ele estava bem, ora ele me tratava mal. No começo, ele pediu desculpas por 2 vezes e eu perdoei.
mas ele voltou a fazer tudo de novo. Então Deus começou a me mostrar através do RMI que eu não precisava e nem devia esperar nada do marido terreno. Tudo que eu verdadeiramente precisava era do meu primeiro amor. E eu comecei a chamar Deus de meu amado, logo depois de meu amor. E eu achava estranho, porque sempre tive aquele receio de estar desrespeitando se me aproximasse mais de Deus. E Ele foi me dando força e graça. Tudo o que eu precisava para não abandonar a minha casa. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Cida. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Uma semana antes da restauração, o meu marido terreno estava muito bem comigo. Passou a semana inteira em casa, não saiu e eu estava gostando, mas sempre tentando não esperar nada dele. Eu me lembrei do que Erin diz que antes da restauração há muito ataque. E na mesma semana vieram muitas provações e dificuldades. E como era esperado, no domingo tudo desmoronou. Ele saiu e chegou de madrugada em casa. E logo depois não dormiu mais em casa. Aí eu desabei de novo. Mas dessa vez eu pedi a Deus para não sentir mais aquela dor. E pedi para me entregar a Ele de tal forma que nada disso pudesse abalar a minha felicidade. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem dizendo que estava na rua e resolvendo umas coisas porque ia precisar viajar e depois passaria em casa para almoçarmos. De início eu fiquei muito triste, pois a primeira coisa que eu pensei é que essa viagem seria com outra mulher. Chorei e pedi para Deus me ajudar. Mesmo que eu quisesse me desesperar, o Espírito Santo me manteve com calma. Eu tinha saído à tarde naquele dia e quando cheguei em casa encontrei a aliança jogada no chão. Isso já tinha acontecido outras vezes e eu tinha me desesperado, mas dessa vez eu não me desesperei. Logo depois ele chegou, estava com uma raiva estampada no rosto e reclamou de eu ter guardado a sua marmita na geladeira e começou a me tratar mal. Eu comecei a fazer a oração de Efésios 6, eu li 2 vezes. E o Espírito Santo falou para eu pedir desculpas e dar um abraço nele. Essa era a última coisa que eu queria fazer, mas eu fiz em obediência. Mas mesmo assim, ele começou a falar coisas desagradáveis e os meus olhos foram se enchendo de lágrimas. E a única coisa que eu pensei foi o princípio do deixar ir. E de repente eu me ouvi dizendo que ele era livre e que eu não ficaria em seu caminho. Isso foi a única coisa que saiu da minha boca. Passado algum tempo ele me perguntou se eu acreditava que ele ainda me amava. E disse tudo o que eu queria ouvir. Deus é maravilhoso. Cida, quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Hoje, eu sei que tinha tirado Deus do lugar que é dele. Eu fiz tudo errado. Eu sofri muito até entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu emagreci muito, tive início de depressão, fiz coisas absurdas no começo. Mas Deus cuidou de mim. Enviou pessoas que conhecem o seu poder e me deu o RMI, esse ministério maravilhoso que tem me ajudado tanto. Através dele, eu aprendi até a ler a Bíblia, pois descobri que nem isso eu sabia fazer. Sei que ainda há um longo caminho pela frente e peço ao meu primeiro amor, o meu tudo, meu amado Deus, que me dê sabedoria, que nunca mais eu tire seu lugar da minha vida e que cada dia eu possa aprender a fazer a sua vontade. Foram 5 meses que pareceram 5 anos, mas sei que tudo é para a honra e glória do Senhor, que cada vez mais eu possa sentir o seu amor me envolver, me preencher, pois só o seu amor me preenche verdadeiramente. Eu te amo, meu amado Deus, meu amor primeiro. Cida, quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? Não ser contenciosa, crer contra a esperança, acreditar que foi bom estar na prova, assim eu aprendi a cumprir seus mandamentos, buscar um relacionamento íntimo com Deus, colocá-lo em seu lugar de direito, o primeiro lugar em minha vida.
Cida, quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Às vezes que eu ficava sozinha, quando o marido terreno dizia que não existia mais casamento e que eu era louca. Cida, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Quando eu falei que ele era livre, eu fiz isso sem intenção, apenas veio ao meu coração. E ele me disse tudo o que eu tinha pedido a Deus para ouvir. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Cida. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Ele não tinha saído de casa, ficava aqui e lá. Cida, você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? O livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e os cursos que estão disponíveis. Cida, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Cida, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, Deus nos ama acima de todas as coisas. Ele nos quer mais que tudo e está sempre pronto para nos ajudar. Sei que ainda tem muita coisa pela frente, mas Deus me levantou, me deu força, enxugou as minhas lágrimas e me disse: eu te quero firmada. Quero te fazer um instrumento porque eu te amo. E quando eu entendi que só o amor de Deus me completa verdadeiramente, tudo mudou.